Bem, meus amigos do canal Roberto Henrique TV, estamos trazendo um vídeo aqui de explicação da palavra, falando sobre um assunto que é: você pode ser vítima maldição hereditária. Será que existe maldição hereditária? Será que você pode estar sendo vítima de maldição hereditária? A gente vai estar explicando isso, falando sobre isso agora. E já dizendo, pessoal, que, como eu digo, eu não sei a fundo sobre esse assunto. Eu já venho há algum tempo é, estudando sobre esse assunto, vendo vídeos na internet, no YouTube sobre esse assunto, vendo textos bíblicos sobre esse assunto. Mas eu, por exemplo, para vocês entenderem o que é se aprofundar, por exemplo, eu não tenho curso de teologia sobre nada do que eu estou trazendo aqui para vocês, a não ser um curso de teologia que eu estou fazendo agora, básico, mas é sobre sobre a doutrina da salvação. Então não tem nada a ver com isso. Então eu espero que vocês gostem, né? Eu acho assim que tem textos bíblicos que eu já vi sobre esse assunto que dá para dizer que eu, pelo menos eu creio que dá para dizer, que eu vou mostrar a vocês, vocês vão ver mesmo, que dá para dizer que existe realmente maldição hereditária. Sim, eu já vi até sobre bênçãos hereditárias na Bíblia, mas eu não vou entrar nesse assunto sobre bênçãos hereditárias. Mas sobre maldições hereditárias eu vi. Por exemplo, o que é muito falado sobre esse assunto é, por exemplo, pessoas que. Deixa eu tirar isso aqui. Pessoas que já beberam, tem casos na família de parentes que bebem e dia mais cedo ou mais tarde ele começa a beber e se vicia na bebida. Ou ele ou ela começa a beber e se vicia na bebida. Aí a pessoa, assim, eu vi assim um comentário assim na internet que podia ser uma influência social, por exemplo. Você soube que aquela pessoa ouviu aquela pessoa bebendo, assim influenciou, deu na telha, deu na cabeça de também beber por influência. Mas existe casos de que essas pessoas da família nem se conhecem. E a pessoa teve a mesma atitude de beber que aquela pessoa teve e se viciou na bebida, por exemplo. Outros em drogas, outros em pornografia, outros enfim, tem diversos pecados. Não é como alguns pensam, que pode pensar, não é assim, por exemplo. Não é que Deus pune a pessoa pelo pecado da outra pessoa. Não é punição. É, por exemplo, você ser amaldiçoado pelo pecado de uma pessoa da sua família ou de uma outra pessoa próxima a você, geralmente da sua família. Vamos começar pela sua família, porque tem exemplos aqui. Tem um exemplo aqui que eu vou trazer, por exemplo, de Saul, que a nação dele foi toda amaldiçoada por falta de chuva. Assim, tem exemplo de maldição hereditária, assim, que a nação foi amaldiçoada pela falta de chuva pelo pecado dele. Mas geralmente é isso, pessoas que não se conhecem e têm o mesmo pecado. Não é a pessoa ser punida pelo pecado da outra, é a pessoa ter o mesmo pecado que a outra teve, ou por uma pessoa que está vivo, ou pessoa que ainda está na terra, ou por ancestrais, pessoas descendentes que nem estão mais na terra, ou seja, não estão mais vivos, mas que tiveram esse comportamento quando tiveram vivos, de certos pecados que vieram alcançar
Você, por exemplo, ou eu, ou você, para você ter uma ideia, e você tem o mesmo pecado que ele. E por mais que você peça perdão a Deus, cometa e peça perdão, tá se arrependendo, tudo bem. Mas você não consegue parar de praticar esse pecado. Volta a cometer de novo. Você fica preso à prática desse pecado por causa dessa maldição. E aí eu vou estar dizendo também uma coisa que eu aprendi, que nesses vídeos que eu venho assistindo na internet, o que você pode fazer para você estar se libertando desse pecado, dessas maldições hereditárias que você pode fazer. Bom, o que eu creio que seja, antes de eu ir para os textos, eu vou dizer o que eu creio que seja, né? Eu creio que são demônios que carregam essas maldições hoje em dia e que ele traz a maldição daquele pecado. Por exemplo, uma pessoa que é viciada, é alcoólatra, uma pessoa da família que bebe muito, aí um demônio ele traz aquele vício de ser alcoólatra, né? Aquele vício, e traz para aquela outra pessoa da família, né? Por causa daquele pecado, acaba trazendo, e aquela pessoa acaba caindo também. Se ela não for uma pessoa que esteja em todas as áreas da vida dela obediente a Deus, estou falando assim de pessoas crentes, estou falando de pessoas que não são, também vale para pessoas não crentes, mas estou falando de pessoas propriamente crentes. As pessoas que são crentes e não estão obedientes em todas as áreas da vida, ou seja, estão obedientes a Deus, firmes com Cristo, eles acabam caindo nesse vício e depois que dá o primeiro gole, por exemplo, acaba se viciando e não consegue sair desse vício por mais que tente. Então, isso é um exemplo de maldição hereditária que eu tenho que trazer para vocês. E eu segui o texto que fala sobre isso, né? Que eu vi um pastor falando que anteriormente essas maldições eram dadas propriamente por Deus, né? Eu acredito que depois do sacrifício de Cristo cessou isso por Deus. Eu acredito que hoje fica por parte do inimigo. Eu também estou falando a grosso modo, eu não sei, não tenho certeza, mas acredito que ainda gere por conta de maldições por causa do pecado, por conta do inimigo, né? Que é o diabo. Enfim, eu vou ler o texto para ficar mais simplificado, que eu estou já me perdendo aqui nas palavras. Deixa eu ver aqui. Eu creio que quem tem problemas semelhantes, tem pessoas que muito se interessam por esse assunto, tem problemas com esse assunto, vai ajudar com certeza, porque tem me ajudado a saber mais sobre isso, e uma forma de você sair disso é você sabendo mais, né? Você procurando saber mais da palavra. A Bíblia aborda consequências intergeracionais. Deixa eu pular essa parte aqui. Texto no Antigo Testamento. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5. E Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9. O Senhor declara que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, demonstrando o impacto moral da idolatria. Eu vou abrir a Bíblia e vou ler. Não tem edição esse vídeo, tá, pessoal? Esse vídeo vai ser um vídeo sem edição, porque o vídeo desse celular ele não faz edição, não.
Eu vou abrir na Bíblia e vou ler Êxodo 25. Ele diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz assim, não as adorarás, nem lhes darás culto. Ele fala propriamente aqui, diferente à idolatria. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então ele fala que visita a iniquidade. Então há uma passagem aí de iniquidade, que é pecado, nas gerações. Esse texto fala. Eu vou ler um exemplo aqui. Eu vou falar logo, que eu estou me perdendo nas palavras. Um exemplo de maldição hereditária. Que foi com Samuel. O texto bíblico que relata a interrupção das chuvas e a consequente... deixa eu falar antes. Esse texto que eu li agora é o texto que fala propriamente... O texto base para esse tipo de maldição hereditária é esse texto aí, de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 5. Tá certo? O texto bíblico que relata a interrupção das chuvas e a consequente seca em Israel devido ao pecado de Saul é 2 Samuel 21, versículo 1 a 14. A Bíblia descreve o fenômeno como uma grande fome de 3 anos consecutivos que assolou a nação durante o reinado do rei Davi. Quando Davi orou para entender o motivo do castigo, Deus revelou que a terra estava sob julgamento espiritual por causa do massacre dos Gebionitas promovido por Saul, o que violava uma aliança sagrada feita no passado. O trecho específico detalha os seguintes pontos. A revelação do pecado, 2 Samuel 21:1, vou ler o texto. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e da sua sanguinária e da sua casa sanguinária, porque matou os Gebionitas. A quebra do pacto. Saul tentou exterminar os Gebionitas em seu zelo nacionalista. No entanto, séculos antes, aí o motivo foi esse. O líder Josué havia feito um juramento de proteção a esse povo em nome do Senhor, tornando a ação uma grave profanação espiritual. Por causa disso, parou de chover. Ou seja, foi um exemplo de que o pecado dele interferiu numa nação inteira. Parou de chover e toda a nação sofreu. Ora, se não tivesse esse negócio de... como eu estava vendo em alguns vídeos, se não tivesse negócio de maldição hereditária, não acontecia isso, né? E acontece de pecados interferirem na vida dos outros até hoje. O retorno das chuvas, 2 Samuel 21, 10 a 14. Após os Gebionitas exigirem uma reparação civil e a justiça ser estabelecida da terra, a Bíblia narra as primeiras evidências do fim da seca. Versículo 10. Rispa, ex-concubina de Saul, vigiou os corpos dos descendentes entregues à justiça, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre eles. Versículo 14. O relato conclui afirmando que após sepultarem os ossos com dignidade, Deus se aplacou com a terra, e a maldição sobre os solos foi desfeita, permitindo que a chuva fertilizasse Israel novamente. O último exemplo, pessoal,
é um exemplo de que Davi ele adulterou, cometeu adultério com a mulher de Urias. E o que aconteceu? Ele orou, jejuou, pedindo para que Deus não punisse o filho dele. Aconteceu, o filho dele, que nasceu dessa união, Deus perdoou Davi, mas o filho dele morreu. Ou seja, é um exemplo claro de que o pecado dele interferiu na vida de uma outra pessoa. O filho dele sofreu por isso, perdeu a vida por causa disso. Então foi um exemplo de maldição hereditária, que eu creio que foi exemplo de maldição hereditária, porque o filho dele que sofreu pelo pecado do próprio pai. Então vamos ver esse exemplo. O texto bíblico relata o adultério de Davi, o perdão divino e a consequente morte do seu filho, 2 Samuel 11 e 12. A Bíblia mostra que Davi pecou com Batseba e ordenou a morte do marido dela, Urias. Após ser confrontado pelo profeta Natã, Davi se arrependeu sinceramente e recebeu o perdão de Deus. Mas o profeta anunciou que a criança nascida dessa união morreria como consequência do ato. O relato detalha os seguintes momentos principais: o confronto e o perdão. 2 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Então ele não morreu. O Senhor disse que ele não morreria. Mas vamos ver a consequência qual foi. A sentença sobre a criança. 2 Samuel 12, 14. Todavia, porquanto com este efeito deste grave motivo de escândalo aos inimigos do Senhor, o filho que te nasceu de certo morrerá. Ou seja, a consequência passou para o filho dele. O filho dele morreu. Então teve uma consequência. Então isso aí é um exemplo. Quer ver um outro exemplo de que eu vejo, que eu creio que seja, mas eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja que eu acredito que seja vamos dizer assim, qual é o nome que dá? Esqueci. Maldição hereditária é a queda de Adão e Eva. O pecado passou para o mundo inteiro. Não é que eu creio assim, tá certo. Então o inocente pagou pelo pecador. Eu creio que, por exemplo, no caso da morte do filho de Davi, eu já ouvi até pastor dizer assim que talvez o filho dele, quando crescesse, fosse fazer uma coisa muito mal. Tem uma explicação assim que eu já ouvi, que ele teria ele pagou por um pecado que estava em oculto, vamos dizer assim, para o futuro. Pode até ser. Por exemplo, a palavra de Deus diz a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Então, de certa forma, eu creio que Adão pecou lá no Éden e Eva, mas todos pecaram também de alguma forma. Todos pecaram também. E não foi inocente que foi essa punição. Mas não deixa de ser um exemplo de maldição hereditária. A queda do homem, com o pecado passar para todos os homens, com o pecado de Adão e Eva lá no Éden. Então é um exemplo bem prático.
Aí a morte do filho, segundo Samuel 12:18. Davi jejuou e orou intensamente pela vida do menino, mas o texto bíblico conclui o desfecho do julgamento. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta. Então, pessoal, mostrando esses textos, eu já estou mostrando provas aqui na Bíblia de que existe maldição hereditária. Eu acho que, pelo menos pelo que eu vi, os exemplos eu achei mais no Antigo Testamento, não achei tanto no Novo Testamento, não. Eu achei no Antigo Testamento. Mas, por exemplo, eu mesmo, eu já ouvi falar muito, por exemplo, essas doenças hereditárias. As doenças hereditárias que é falado, que as pessoas pegam de uma para outra. Ah, fulano tem, na minha família tem, deixa eu ver aqui uma coisa. Tem câncer. Teve uma pessoa na minha família que teve câncer já. Eu tenho que, o médico, quando vai lhe consultar, você tem que ter cuidado, porque uma pessoa da família sua já teve câncer, então você pode ter também. Então, nesses casos assim, eu creio que seja casos de maldição hereditária, esses casos de hereditariedade de doenças. Porque é uma coisa passando de ruim de uma pessoa para outra. Isso também são casos assim que eu já vi pastores falando que são casos de maldição hereditária. Eu mesmo estou com uma doença agora que eu orei ontem, melhorou bastante, que é problema de coluna, dor de coluna. Minha mãe, ela tem problema de coluna e eu praticamente herdei esse problema de coluna da minha mãe, e eu tenho esse problema agora há pouco. Esse ano eu comecei a ter esse problema, não tinha, de repente eu comecei a ter. Mas eu acredito que isso é um exemplo de maldição hereditária que eu não me aprofundei nesse assunto a ponto de pegar uma prova da Bíblia para mostrar de doença. Quem sabe eu me aprofundando mais, em outras oportunidades, eu me aprofundando mais no assunto, pode ser que em outras oportunidades eu venha a trazer de novo o assunto aqui para o canal e falar sobre isso. Quem sabe eu tenho uma prova na Bíblia que possa mostrar que isso também realmente é uma prova de maldição hereditária. Mas eu tenho quase certeza, porque, por exemplo, o pai ou a mãe tem uma doença, aí o filho nasce com aquela doença ali. Foi a hereditariedade de quem? Dos pais. O que seria isso? Muita gente tinha até costume na época de Jesus de dizer que é por causa do pecado do pai, da mãe. Eu não sei explicar, eu realmente não sei explicar isso, eu prefiro não entrar fundo nisso, mas com certeza, por exemplo, eu tenho não é muito forte, é até um pouco, mas eu tenho um problema de joanete. Minha mãe tem, meu pai tem. Eu nascia com esse problema de joanete, mas foi por causa do quê? Dos meus pais. Não sei dizer se isso é uma maldição hereditária, mas talvez seja. Talvez seja. Então, pessoal, aos poucos que eu for me aprofundando nesse assunto, pode ser que eu traga o assunto de novo. Provavelmente eu trarei esse assunto, não sei, mas provavelmente eu trarei. Eu tenho novidades, eu trarei o assunto de novo para o canal, explicando mais na Bíblia sobre o assunto, conversando com vocês e dando mais soluções que a Bíblia dá. Bom, porque já está há muito tempo aqui o vídeo, eu vou dizer qual seria uma solução para hoje,
para que você pudesse combater essa maldição, essas questões de maldição hereditária. Jesus diz na Bíblia que quando os discípulos não puderem expulsar os demônios, né, não quer dizer que você esteja endemoniado não, tá certo? Não pense isso não. Mas questão de demônios, essas coisas de expulsar demônios, Jesus disse que essa caixa não se expulsa a não ser através de oração e jejum. Jesus sempre frisou muito, assim, frisou em alguns momentos, de oração e jejum. E como uma coisa que eu tenho feito e que eu acredito que tem melhorado a minha vida, quem realmente tem me ajudado na minha vida espiritual e eu tenho recebido respostas de orações na minha vida através da oração e do jejum. Eu não faz muito tempo que eu comecei, nunca fui muito de orar e jejuar, mas eu tenho começado a praticar isso. Você orar e jejuar, por isso, você pode fazer da seguinte maneira. Você pode tirar um momento, pode ser do dia ou da noite, antes de dormir, ou você pode orar a Deus, ou então procurar saber, assim, eu acredito que procurar consultar a Deus é orar para que Deus coloque no seu coração quantas vezes você iria orar e jejuar durante a semana, entendeu? Para que você viesse fazer isso. Eu aconselho começar com 1 hora de jejum, mais ou menos. Você pode incrementar assim, você pode ler a Bíblia, tirar um capítulo da Bíblia, por exemplo. Eu faço isso. Eu tiro um capítulo da Bíblia para ler antes de jejuar e leio e depois vou para as orações. Você pode fazer isso. Você pode pegar a Bíblia, você pode ir no Google perguntar o que eu devo ler antes de orar e jejuar. Pode fazer essa pesquisa. O Google pode dizer, faça isso, que eu peguei e vi algumas coisas para ler antes de orar e jejuar que foram boas as recomendações. Ou você pode fazer, se você tem o hábito de ler a Bíblia diariamente, você pode ler o que você lê diariamente na Bíblia, um capítulo. Por exemplo, vamos supor que você esteja em Lucas, capítulo 20, lendo no dia de hoje. Você pode, antes de orar e jejuar, ler o capítulo 21 de Lucas e depois orar e jejuar. Você pode fazer, eu já aprendi uma vez que você pode passar da hora da refeição 30 minutos ou 1 hora, quanto você tiver disposto a aguentar. Você passar. Teve um irmão que fez um estudo sobre isso na igreja que inclusive eu estou hoje. Ele recomendou a fazer 30 minutos quando começasse, depois da hora de orar. Você orava, passava da refeição 30 minutos e orava. Isso seria o jejum. É você deixar de comer, tá certo? Orar e jejuar é isso. É você ir orar sem comer. Ou seja, um exemplo, você está na hora do almoço, você passa 30 minutos da hora do almoço, vamos supor que você vai almoçar de meio-dia, vou dar um exemplo. Você vai e almoça de 12h30. Ou você vai orar e jejuar de 1 hora de oração e jejum. Você almoça de 1 hora e ora durante 1 hora. Depois você pode almoçar normalmente aquele tempo que você depois da oração que você fizer. E você incrementa com a leitura da palavra durante esse tempo. Então é isso. Eu tenho certeza que tá me ajudando a sair de vícios que eu tenho. Eu já saí de um vício que eu tinha
e tá me ajudando a sair de vícios que eu tenho. Eu tenho certeza que vai ajudar você nessa caminhada, se você fizer a oração em jejum e você fala o que você acha que, por exemplo, na sua família tem pessoas que bebem, tem pessoas que as pessoas bebem muito, ou tem pessoas drogadas na família, que pessoas que se drogam, ou pessoas que, não sei, se escravos da pornografia, que você saiba, você coloca para Deus isso aí. E se você tiver esses mesmos vícios, você vai colocando para Deus e vai orando até dar aquele tempo de oração, e você vê com no seu tempo de oração com Deus quantas vezes você vai fazer na semana. Tá certo, pessoal? Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que vocês assistam até o final. 30 minutos de vídeo foi de que deu agora. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo do canal. Até mais.